Fala guerreiro, fala guerreira, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aulinha aqui, uma dica bacana de direitos humanos. Nós vamos falar então na nossa dica rápida de hoje, né, em dois blocos aí sobre o sistema global de direitos humanos. É um assunto que pode ser cobrado para você aí no seu edital de forma mais pesada, cobrando o sistema como um todo, né, cobrando tanto o sistema global quanto o sistema regional, ou pode ser que a gente já consiga aproveitar dessa aula as partes mais genéricas e, em especial, a Declaração Universal de Direitos Humanos. O que acontece é que nós temos aí, na nossa realidade hoje, dois sistemas, né, ou até mesmo podemos chamar de três sistemas, que vão falar sobre os direitos humanos e o âmbito de atuação, de aplicação, de validade. Nós vamos ter um sistema que nós vamos denominar sistema global. Esse sistema global, ele vai ser capitaneado pela Organização das Nações Unidas. Então, a nossa aula de hoje é sobre esse sistema global, sobre a ONU e tudo que adveio dela em termos de normativas voltadas para a proteção dos direitos humanos. Nós temos também sistemas que a gente chama de sistemas regionais. São reconhecidos, né, como principalmente para fins de prova, para estudos aí dos concurseiros, três sistemas bases, né, o europeu, o africano e o interamericano. Existe discussão sobre outros sistemas, mas eles não são tão cobrados em prova quanto esses três. Esses três sistemas, a gente vai chamar aí de sistemas regionais, vão abranger aquelas áreas, aquelas regiões que eles citam. Então, o sistema africano cuida ali do continente africano, o sistema europeu cuida ali daquela região da Europa, e o sistema interamericano vai cuidar aí, né, da aplicação dos direitos humanos dentro da estrutura das Américas. Então, nós vamos ter um sistema capitaneado, né, no caso do interamericano, pela Organização dos Estados Americanos. Então, da mesma forma que nós temos normas a nível global, nós também vamos ter normas regionais, a qual o Brasil, no caso, né, nosso país aqui, vai fazer parte, vai estar vinculado. E, além disso, nós podemos também, dentro dos direitos humanos, nos referir aí ao sistema doméstico. O que vem a ser o sistema doméstico, né, caso seja cobrado em prova para vocês, sistema doméstico nada mais é do que a legislação voltada para os direitos humanos aplicada dentro de cada país, né? Então, nós vamos ter, no nosso caso, né, no Brasil, nós vamos ter aí a vinculação do Brasil à ONU, né, sistema global, e aí ele vai analisar quais normas ele vai ter interesse ali em ratificar ou não e fazer todo aquele processo de incorporação. Nós também vamos ter o Brasil vinculado à OEA, que é o sistema regional, né, o sistema interamericano, e também vamos ter normas específicas dentro do nosso país aqui que vão fazer a proteção dos direitos humanos. Então, uma norma voltada ali para a proteção da mulher, proteção do idoso, proteção da pessoa com deficiência, além da própria Constituição Federal, de forma mais geral, também irão proteger aí os direitos da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, né? Então, o que a gente tem que ter em mente é que existem aí essa possibilidade de falarmos em três sistemas, em três esferas, porém, nossa aula de hoje nós vamos utilizar o sistema global, porque é o que a gente vê com mais incidência e mais cobrança na prova. Então, para aproveitar esses minutinhos valiosos de vocês, vamos começar aqui falando, né, como eu disse para vocês, o sistema, ele é capitaneado pela ONU. Vale lembrar que a ONU, ela vai surgir ali em 1945, ela vai ser criada após a Segunda Guerra Mundial com uma intenção de resolver os conflitos, né? Ou melhor, de evitar que os conflitos aconteçam novamente. Existiam ali conflitos bélicos entre países e populações e povos envolvidos naqueles conflitos, tendo desrespeitados direitos básicos, direitos inerentes ao ser humano. Com
com a intenção de que aquilo não ocorresse mais, é que vem, né, essa ideia da criação da ONU. Na verdade, houve antes, e a gente tem uma aula aí sobre os precedentes históricos, a criação da Liga das Nações. Nós falamos aí especificamente para você que vai fazer o concurso da Bahia sobre esses precedentes históricos, e um deles era a Liga, criada ali em 1919, após o fim da Primeira Guerra Mundial. Como ela não deu muito certo, principalmente pelo seu escopo ali da criação, afinal eles juntaram apenas os países vencedores, né? Formavam ali a Liga das Nações apenas os países que saíram vitoriosos da guerra. Só nessa criação a gente já vê que não tem muita igualdade, já existe uma certa discriminação. E a visão de mundo que esses países tinham não representava a visão de um todo. Então, com o tempo ali não deu muito certo, mas não por isso desistiu-se de uma intenção ali que os países pudessem conversar, dialogar a respeito do interesse maior, que é a pessoa humana, a família humana, né? Como a gente vai ver daqui a pouco no texto da Declaração Universal. Então, é capitaneado pela ONU. A ONU foi criada em 1945, tá, pessoal? Em 1945, a criação da ONU se deu através de um documento denominado Carta de São Francisco. Algumas vezes esse documento ele é cobrado em concursos e às vezes a banca tenta te confundir com a criação da ONU, que foi através da Carta de São Francisco e que é um marco importante, com outro marco muito significativo aqui no sistema global, que é, na verdade, a aprovação da Declaração Universal de Direitos Humanos. Quem acompanha aqui no canal do Monster, quem já assistiu minha aula ou me segue no Instagram, já está acostumado a me ouvir chamar a Declaração Universal de Direitos Humanos de DH, né? Apelido carinhoso aqui, para a gente não ter que ficar repetindo todo o tempo esse nome na nossa aula. Mas fato que é muito importante é que a Declaração Universal de Direitos Humanos é o documento mais importante deste momento inicial do sistema global de direitos humanos, porque até então nós tínhamos muitas vontades, desejos, intenções convergentes ali de criar uma pacificação social, criar uma pacificação entre as nações e um respeito aos povos e à dignidade das pessoas, mas nós não tínhamos ainda isso documentado em forma de intenções, né? Intenções reais, o que podemos fazer e como devemos fazer. E isso acontece, né, em 1948, na Assembleia Geral da ONU. Aliás, regrinha de português, aprendi com o professor Robson, Assembleia não tem mais acento, né, pessoal? Caiu já tem um tempinho aí na reforma ortográfica que nós passamos. Na Assembleia Geral da ONU, então, foram sendo discutidos, né, a partir do momento em que eu crio a ONU, vamos ter ali o desenvolvimento de órgãos, né, Secretaria-Geral, Assembleia Geral, Conselho de Segurança e assim por diante. Vamos ter vários órgãos dentro da ONU, da estrutura ONU, que vão formar o quê? A estrutura administrativa do sistema global. Formas de divisão ali, quem faz o quê, quem fica responsável pelo quê. Mas o mais importante e o que é mais cobrado em concurso não é só a estrutura administrativa, mas também compreender a sua estrutura normativa. A estrutura normativa faz muita diferença na hora de responder questões. Então, saber que a ONU foi criada em 45 através da Carta de São Francisco e que passaram
passado 3 anos depois é que a gente vai ter a Assembleia Geral para a Declaração Universal de Direitos Humanos, é algo muito importante, porque a banca joga para você 1945 e diz que foi a data da DUDH. A DUDH é de 1948. Fizeram ali uma reunião entre todos os países membros. Aquela época eram 58 países membros. Foram convidados, né? Hoje a gente fala em ONU, nós estamos falando em quase 200 países, que são países membros aí que participam deste sistema global de direitos humanos. Naquele momento, esses 58 foram comunicados, né? Imaginem vocês aí representando um país, né? Delegado de um país, fazem parte de uma comissão ali que representa um determinado país, recebem a informação, o convite para participação da Assembleia Geral. E nessa Assembleia Geral é apresentada ali o documento que a gente tem como mais importante, que a gente vai chamar aqui, né, de resolução. Número 217 A3, que vai representar justamente a DUDH. Essa resolução, ela vai trazer aqui 30 artigos, e nesses 30 artigos nós vamos ver aí a manifestação expressa do desejo dos países que faziam parte ali da ONU de respeito aos direitos humanos, divididos em várias áreas, né? Então nós vamos ter direitos humanos que são voltados para o campo civil, para o campo político, para o campo econômico, para o campo social e para o campo cultural. Quando a gente fala disso, nós vamos perceber que a DUDH ela tem uma divisão clara. Quando a gente pega os 30 artigos, do primeiro artigo até o artigo 21, a gente tem até o 22 ali, a gente tem a certeza que estão sendo falados sobre direitos civis e direitos políticos. Direitos civis são aqueles direitos básicos que todo ser humano tem para levar uma vida plena em sociedade. Direitos civis que não dependem de uma atuação do Estado, que o Estado precisa se abster de ferir e isso basta. Então, por exemplo, nós vamos ter ali logo no começo da DUDH referências sobre o direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, direito de não ser torturado, de não ser escravizado, um direito, por exemplo, de não discriminação. E aí a DUDH vem ali logo no seu artigo 1º dizendo que todos nascem livres e iguais em direitos e dignidade. Então, é uma reafirmação da importância de se respeitar os direitos humanos, que nada mais são do que direitos que qualquer pessoa tem, independente do que essas pessoas sejam, independente do que essas pessoas façam, independente do que essas pessoas tenham em termos econômicos financeiros. É um direito que a pessoa tem e não precisa fazer nada por ele. É um direito inerente ao ser humano, não é por mérito, não é merecimento, ninguém conquista os direitos humanos. É claro que eles são fruto de uma construção histórica, mas essa construção histórica não significa te cobrar, né, exigir de você que você dê uma contrapartida hoje para ter garantido esses seus direitos. Principalmente esses primeiros direitos civis e políticos. Então, direitos políticos também que aparecem ali, direito de participação no governo, direito de voto, direito de voz popular. Esses direitos de participação política também estão previstos na DUDH. E é um documento muito importante porque é o primeiro documento que vai nortear ali todo o desenvolvimento do nosso sistema global. Depois do artigo 22, nós vamos ter ali, né, até o artigo 30, um pouco sobre os direitos culturais, direito de participação na cultura, no desenvolvimento científico, direitos sociais como trabalho, lazer, educação, alimentação, seguridade social, amparo na velhice, amparo no desemprego, direito a uma maternidade e uma infância seguras. Isso tudo vai ser tratado ali como direitos dentro da DUDH e que, para que você compreenda bem e consiga bem resolver uma prova, é necessário que você faça a leitura dos 30 artigos. Hoje, é claro, nós estamos numa aula teórica, mas a gente pode, sem problema nenhum, fazer uma aula também só com questões.
Antes a gente precisa ter a base. No momento que a gente tiver a base, eu posso voltar aqui, se você quiser que eu volte, deixe seu comentário aí. Professora, traz outra aula, faz questões pra gente resolver. Deixa aí uma sugestão pra gente poder caminhar junto aqui no curso de vocês, né? Mesmo que você não esteja no curso regular, essas dicas aí que a gente disponibiliza no YouTube são muito valiosas para quem está estudando, né? Dicas gratuitas, basta você se inscrever aí no canal que você recebe notificações diárias de quando os nossos vídeos estão sendo postados, você consegue acompanhar aí com regularidade. O Monster tem essa característica de frequência de postagem e também, claro, se você quiser aprofundar, eu estou aqui com vocês no curso regular, né? Basta entrar aí na descrição do vídeo, você vai verificar aí uma forma de contato, né? Que te atenda melhor para você verificar aí na plataforma do Monster qual seria o curso ideal para você. Você pode fazer um curso específico para o concurso da Polícia da Bahia ou você pode fazer aquele curso completo que a gente tem de acesso total à plataforma, que também está com um precinho bem bacana. Então, faça a análise aí e aproveite. Mas como eu ia dizendo, você tem que aproveitar esses momentos aqui que a gente tem gratuito e eu também gosto de aproveitar para pegar o máximo de informações. Então, você tem aqui, dentro desses 30 artigos, direitos, como eu disse, civis e políticos e depois vai ter direitos sociais, econômicos e culturais. Mas não adianta você saber só isso, que são direitos civis e políticos, sociais, econômicos e culturais. Você precisa fazer a leitura. Ainda que você faça o curso regular, tem que fazer a leitura da Declaração Universal. São só 30 artigos, eu repito, e lá nesses artigos você vai encontrar alguma dessas coisas que eu estou falando e mais. Vai encontrar sobre direito de nacionalidade, direito de asilo, vai encontrar sobre a questão da moradia, né, direito de propriedade, vai encontrar sobre o direito de formação de família e casamento, isso tudo de uma forma que foi posta e colocada ali naquele momento da Assembleia como uma recomendação aos estados. Então, veio por forma de resolução, como eu disse para vocês, e essa resolução, ela vai trazer aí para vocês um vínculo entre as partes de desejos, de anseios, mas em nenhum momento, quando vocês fizerem a leitura dos 30 artigos da Declaração Universal e também, claro, uma lida no preâmbulo, né, que vão ter ali os motivos da criação deste documento, do desenvolvimento desse documento, também cai em concurso, vocês vão verificar que não tem nenhuma sanção. Então, todos têm direito à vida, liberdade e segurança pessoal. Ok, isso está previsto lá na DUDH, mas tem algum artigo que me diz, professora, o que acontece se o país não respeitar esse direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal? Qual é o tipo de sanção, qual é o tipo de controle, como é feito esse monitoramento? Porque não basta apenas dizer e recomendar esperando que os países vão cumprir. Não é assim que funciona, não é mesmo? Mas não precisa se preocupar. Você vai ver que o sistema global deu um jeito nisso. Apesar de aqui, em 1948, nós estarmos uma resolução, nesse modelo de recomendação, que não era naquele momento vinculante e também não queria ser, afinal são países que estão saindo da guerra, né? Como eu disse para vocês, eram 58 países que faziam parte. Para aprovar completamente, concordar, foram só 48. Desses 58, tiveram 8 países que se abstiveram de falar a sua posição ali. Não quiseram votar a favor da aprovação, mas também não votaram contra. Ficaram ali no movimento de abstenção. E 2 não se manifestaram porque estiveram ausentes da Assembleia, então não tiveram manifestação efetiva. Fato é que, passado algum tempo, a gente ainda está numa intenção de construção do sistema global, e aí a gente vai passar para 1966 para a elaboração de documentos mais importantes e que aí sim vão ter vinculação, vão ter um poder, uma força maior, que são os pactos, né? São os pactos internacionais.
Como eu disse para vocês, nós temos esses direitos, né, que também são chamados, lá em 1979, nós teremos um estudioso chamado Karel Vazak, que vai dizer que direitos humanos são divididos em gerações ou dimensões. E ele vai dizer assim, olha, existem 3 gerações. Existe a geração que vai falar da liberdade, né, com base nos ideais da Revolução Francesa. Então ele vai dizer, olha, tem uma geração só sobre as liberdades, uma geração só sobre as igualdades e uma geração sobre a fraternidade. Então lembram do slogan, né, do ideal de Revolução Francesa? Era esse, liberdade, igualdade, fraternidade. Então ele pega esses ideais, vou até anotar aqui para vocês. Então ele se chama Karel. Deixa eu anotar de uma cor diferente, que esse aqui vai sumir, né? Daqui a pouquinho eu vou apagar, a gente aproveitar melhor. Então aqui a gente vai ter Karel Vazak, nós vamos ter liberdade, igualdade, já vou dar licença para vocês, e fraternidade. Vejam, em 1979, eu tenho o desenvolvimento da ideia aqui, né, desse teórico, Karel Vazak, a respeito dos ideais da Revolução Francesa como base aqui para a gente utilizar para a divisão dos direitos humanos em gerações ou dimensões. Talvez isso soe familiar para você, porque você já estudou isso em direito constitucional. É muito comum a gente estudar isso na teoria constitucional e também a gente estuda aqui em direitos humanos, na teoria geral de direitos humanos. Então, dentro de liberdade, ele vai dizer, olha, nós temos direitos civis, nós temos direitos políticos. Na igualdade, ele vai dizer, olha, nós temos direitos econômicos, sociais e culturais. E aqui na fraternidade, ele vai dizer que nós teremos direito, na fraternidade, a direitos coletivos e difusos. Então acompanhem aqui comigo porque que antes de falar de 1966, eu já pulei aqui para 79. A ideia dele foi dividir o direito em gerações. E quando ele fez essa divisão, ele disse como são direitos primordiais, quais são os direitos que o Estado tem que oferecer, que não basta a mera abstenção, e fala também de direitos de pertencimento de todos. Então, nesse primeiro momento, quando a gente fala dos direitos de liberdade, baseado na Revolução Francesa, são esses direitos civis e políticos. Ah, professora, você falou isso tudo por quê? Porque aqui os pactos são 2. Nós vamos ter um pacto internacional de direitos civis e políticos. E adivinhem qual vai ser o outro? Um outro pacto, a gente vai anotar aqui agora, sobre os direitos de igualdade, direitos econômicos, sociais e culturais. E os direitos de fraternidade, professora, não viraram pacto? Olha, quando a gente estava aqui em 1966 e a gente utilizava de base a Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente ainda não falava sobre direitos de fraternidade. Apesar de ter uma brecha na DUDH e a gente encontrar aí que a gente quer uma sociedade justa, livre e fraterna, direitos que são considerados pelos doutrinadores como direitos de fraternidade não aparecem expressamente na DUDH. Quer ver um exemplo? Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A gente fala muito disso hoje. E se a gente for analisar, é um direito de terceira geração, que depende de fato da fraternidade. Depende de um respeito hoje para preservar para as gerações futuras, sabendo que esse é um direito, né? Um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado que não pertence necessariamente a ninguém. Não há um titular específico. É um direito difuso, é um direito coletivo, ok?
Então, essa explicaçãozinha que eu dei sobre Karel Vazak e o que a gente chama de teoria geracional foi justamente para explicar para vocês que nós vamos ter aí, dentro do ano de 1966, dois pactos. O Pacto de Direitos Sociais, Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ficou meio apertadinho aqui, né? Mas acho que deu para ler. Direitos econômicos, sociais e culturais. Então, esses pactos, eles vieram com a intenção de dar esse poder de vinculação que a gente não via aqui na DUDH. Quando a DUDH era mera resolução, mera recomendação, sem força vinculante, nós não podíamos exigir, e não constava no texto expressamente, nenhuma exigência de comportamento dos estados que faziam parte ali desse sistema global, que é o sistema da ONU. Também pode aparecer na prova para vocês, tá, pessoal? Apenas a título aí dos nomes que podem ser vistos, para vocês não ficarem com receio e marcarem com segurança. O sistema global também pode ser chamado de onusiano, pode ser chamado de sistema internacional, pode ser chamado de vários aspectos que deem essa ideia. Então, vou anotar aqui alguns, né? Sistema global, sistema internacional, são os mais comuns, né? Sistema onusiano. São os nomes que a gente utiliza mais, mas qualquer nome que faça referência e que te demonstre que é sistema mundial também. Que te dê referência de que está agregando qualquer pessoa em qualquer parte do planeta e não apenas setorizando ou demonstrando que há uma regionalização, pode ser que esteja falando a respeito do sistema global. A prova costuma utilizar mais, são essas nomenclaturas mesmo, ou global, internacional, onusiana, às vezes mundial. Os pactos, então, eles vieram aí para poder trazer essa força. E como essa força apareceu? Essa força, ela vem através de previsões de órgãos de monitoramento, ou melhor, órgão, né, de monitoramento, ela vem através dos protocolos facultativos, porque pensem comigo, nós temos um pacto, aliás, nós temos dois pactos, né? Um pacto só sobre direitos civis e políticos e um pacto só sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Nesses pactos, nós ainda vamos ter vinculação de 3 protocolos adicionais, que são protocolos facultativos, ou seja, demonstra que há, de fato, um compromisso, uma força vinculante, uma obrigatoriedade, porque se ele é facultativo, significa que os estados partes precisam pensar a respeito das cláusulas, precisam pensar a respeito das disposições. Aqui existe uma análise, ao contrário da recomendação que a gente diz, olha, todos têm direito à vida, a uma seguridade social, à educação, ao lazer, ao trabalho justo. Aqui a gente diz o que deve e o que não deve ser feito em termos mais criteriosos, usando de base a DUDH, mas também dizendo como isso vai ser avaliado, como que isso vai ser controlado e ainda dizendo, olha, tem uma parte especial que eu vou tirar ainda do texto para você pensar bem se você quer fazer isso. Um exemplo aqui é que eu tenho a DUDH dizendo que eu tenho direito à vida. Eu tenho o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos reforçando esse meu direito à vida, mas eu tenho um protocolo facultativo adicional ao Pacto de Direitos Civis e Políticos vedando a pena de morte. Então, dizendo, olha, quem aderir a esse pacto se compromete a não ter mais pena de morte no seu país,
Se você tem pena de morte, você vai acabar com ela. Se você não tem, você se compromete a não ter no futuro. Se você já teve um dia, você se compromete a não voltar com essa pena. Então, vejam que o protocolo facultativo trata de assunto mais sensível, que é retirado de todo o texto ali, afinal são vários artigos, a gente vai ver no segundo bloco, é retirado ali justamente para que o Estado membro avalie, porque agora a gente não está falando mais de uma mera recomendação, é um pacto. Então, a força dele é maior, existe uma força cogente, um pedido ali, uma intenção de obrigatoriedade. Então, pessoal, daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu vou falar mais para vocês a respeito desses pactos e vou falar para vocês sobre outras normas também que são cobradas dentro do nosso sistema global de direitos humanos. Fica aí comigo, pega a sua água, pega o seu café, a gente volta rapidinho. Pessoal, voltamos aqui para a nossa aula de direitos humanos a respeito do nosso sistema global. Eu estava comentando com vocês sobre os pactos que nós temos dentro do sistema global, que vão falar aí sobre os direitos civis e políticos e um outro pacto sobre os direitos econômicos, sociais e culturais. Nós tivemos essa necessidade de divisão em dois pactos por questões históricas, econômicas e financeiras. Então, nós vamos verificar ali que após o fim da Segunda Guerra, nós fizemos ali em 1948 aquela assembleia para mostrar para os países, e eles comprometeram-se de uma forma singela, de que os direitos humanos eram importantes e precisavam ser respeitados. Mas, dentro daquela divisão que a gente falou no primeiro bloco de teoria geracional, de primeira e segunda geração, houve ali em 1966, veio se arrastando desde o fim da Segunda Guerra e chegou até 1966 esse debate entre os países do Ocidente e os países socialistas sobre a questão da aplicabilidade dos direitos humanos. Então, os países ocidentais, ao contrário dos países socialistas, entendiam que os direitos civis e políticos, eles são auto-aplicáveis, ou eles eram naquele momento auto-aplicáveis. Porém, os direitos econômicos, sociais e culturais eram programáticos. Era necessário, já que a gente entende que direitos econômicos, sociais e culturais são aqueles que, para garantia, é necessário uma atuação estatal, então precisaria também de um investimento, de um planejamento financeiro
financeiro, de recursos do Estado para garantir aqueles direitos, não podendo eles serem exigidos de imediato. Então, por causa dessa discussão, se poderia ou não poderia, é que nós tivemos essa divisão dos pactos. Então, na DUDH, nós temos tudo em um único documento ali, dentro dos 30 artigos. Já nos pactos, a gente vai dividir os direitos civis e políticos e a gente vai entender eles dentro da visão aqui em 1966 como direitos que dependem de abstenção do Estado, e que são direitos autoaplicáveis. Já os direitos econômicos, sociais e culturais, eles dependem de atuação do Estado. O que significa dizer que não basta eu dizer, você tem direito à educação, eu preciso fornecer essa educação. Não basta dizer, você tem direito à saúde, eu preciso ter meios e mecanismos de te oferecer essa saúde. Como eu vou garantir a sua saúde? É um direito social, então eu preciso de uma atuação do Estado. Por este motivo, prevalecendo ali a visão do Ocidente, a visão ocidental, a respeito da divisão em questões autoaplicáveis e em questões programáticas, dentro desses posicionamentos é que se fez essa divisão em dois pactos. E como eu disse para vocês, nós vamos ter ali protocolos, né? Vou até inverter a ordem aqui, porque dos pactos nós vamos ter os protocolos facultativos. Então aqui mais protocolos facultativos, com assuntos, como eu disse para vocês no outro bloco, sensíveis, né? E que dependem de um documento ainda separado dos pactos para poder tratar somente daquilo, como a questão da pena de morte. Então, se você pega a tua prova e vê uma questão perguntando se na DUDH é vedada a aplicação da pena de morte, você vai responder como incorreta. Na DUDH, nós vamos lembrar, não fala nada sobre pena de morte, fala sobre direito à vida. Direito à vida é direito civil. A abstenção estatal é auto-aplicável. Agora, a questão da pena de morte, de punibilidade, está mais sensível. Foi feito, né, um protocolo facultativo dentro do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos só para falar sobre pena de morte. Os protocolos facultativos aqui são 3. 2 vinculados aos direitos civis e políticos e 1 vinculado aos direitos econômicos, sociais e culturais. O que a gente vai ter aqui, em termos de assunto, dentro dos direitos civis e políticos, nós vamos ver dentro do pacto muito sobre direito à vida, direito à liberdade de expressão, direito de religião, aqui a gente vai ver também dentro dos direitos políticos, né, a questão da votação. O pacto ele é bem grande, ele é bem extenso, mas os assuntos mais importantes que a gente verifica aqui, que são mais cobrados em direitos humanos, são esses. A abordagem aí ao direito à vida, a essas liberdades de expressão, liberdade de crença religiosa, de exercício da fé e a questão da participação política, participação popular através da votação, através do voto aí. Então, dentro dos direitos econômicos, sociais e culturais, apesar de também ser um texto extenso, a gente consegue retirar aí, dar de dica para vocês, para estudo aí, reforçar, observar mais essas questões de direito à alimentação, direito, por exemplo, à educação, questões como direito à saúde,
direito à saúde, direito do refúgio ou do refugiado. E esse vai ser, inclusive, um dos assuntos que vai ser mais rapidamente tratado também pela ONU, a questão do refúgio, porque nós estamos saindo no momento pós-guerra e muitas pessoas ficam ali soltas de sua nacionalidade original ou ainda precisam fugir do seu país de origem por questões de conflitos, por questão de desrespeito massivo aos direitos humanos ou ainda por outras questões como perseguição em decorrência da raça, em decorrência da religião, em decorrência de ter participado, da participação em movimentos sociais ou por uma opinião política específica que vai contra naquele momento o Estado do qual ela faz parte. Então, esse direito de refúgio vai ser um dos primeiros aí a ser abordado pela ONU depois de 1966. A gente vai ter aqui em 1966 a proposta, dos pactos, mas somente, e eu vou pôr em letras garrafais aqui para vocês, em 1976, 10 anos depois, terá, ou teve, força de lei. Até por causa daquela situação da adesão, ratificação, depósito, das ratificações ali na Secretaria-Geral, porque não basta simplesmente dizer, olha, eu sou o país tal, faço parte da ONU, concordo com isso tudo que você está falando. Existe todo um processo de internalização daquele documento global, daquele documento que faz parte do sistema internacional para a realidade doméstica, para o nosso sistema doméstico. Não basta aderir à regra, não basta fazer parte da ONU. Você precisa, na maioria dos tratados, na maioria dos casos que são tratados, pactos, convenções, manifestar seu desejo expresso de fazer cumprir aquelas normas de direitos humanos no seu país. Então, o presidente da República, ou, por exemplo, o ministro de missões, o ministro ali que faz parte das missões diplomáticas, a gente vai ver uma participação efetiva nas conferências que são realizadas para discutir os termos e depois toda uma movimentação para transformar isso em lei interna. No Brasil, isso aqui não aconteceu em 1976. No Brasil, isso só aconteceu em relação aos pactos em 1992. E aí, quando eu tô nessa parte da aula que eu falo pela primeira vez a respeito da transformação, digamos assim, de um documento global para o nosso ordenamento jurídico interno, muitas pessoas me perguntam, professora, e a DUDH, quando que ela foi ratificada pelo Brasil? Ela não foi necessariamente ratificada e não passou por esse processo como o pacto, porque o pacto ele passou ali em 92, por aprovação do Congresso, ele se transforma num decreto e faz parte do nosso ordenamento jurídico. Aqui não, em 1948, o que aconteceu foi a assinatura do Brasil, aonde? Nessa resolução 217A. Então, a gente não vai falar sobre uma necessária, uma evidente ratificação da Declaração Universal de Direitos Humanos. O que mais nós vamos ter aqui? Se vocês quiserem, eu vou dar até um espaço para vocês. Caso vocês não tenham feito na primeira aula, podem ficar à vontade aí para printar a nossa tela para estudar futuramente. E se você fizer o print, me marca lá no Instagram também. Professora, estou acompanhando sua aula, fala se está gostando, se não está gostando. Já deixa seu like aí para mim e seu comentário, ok? Eu sou movida a comentários e like. Para eu voltar aqui, eu preciso da colaboração de vocês. Então, para a gente poder medir,
mensurar se essa aula é válida, se vocês estão gostando ou não. Eu preciso aí de um feedback, de um retorno de vocês, até para que eu possa, em outras oportunidades, trazer novos temas aqui voltados para o seu concurso, ok? Então agora eu vou apagar aqui para a gente dar sequência, porque eu falei com vocês no primeiro bloco que além da questão da DUDH, né, que não tinha força vinculante, agora nos pactos eu vou ter algumas formas de controle. E essas formas de controle que eu vou fazer aqui vão ser justamente através dos meus órgãos de avaliação e monitoramento. Dentro dos pactos, pessoal, eu preciso que vocês tenham em mente, principalmente no pacto de direitos civis e políticos, que é o mais cobrado em concurso, que, deixa eu pegar minha caneta preta, no artigo 26 do Pacto Internacional, e aí eu vou abreviar, de direitos civis e políticos, foi desenvolvida ali a ideia do Comitê de Direitos Humanos da ONU. O que tem neste comitê que é tão importante, que faz tanta diferença para tornar um pacto, de fato, uma pactuação, um compromisso entre os Estados-partes? Este comitê, formado por 18 peritos, ele vai receber, pessoal, os relatórios dos países sobre a situação, o cumprimento dos direitos humanos, a realidade, as dificuldades, relatórios que vão demonstrar a efetiva aplicabilidade dos direitos humanos naqueles países. Quais países? Os países que hoje, né, naquela época e que também hoje fazem parte do sistema global. Então, o Brasil é um deles, por exemplo. Nesses relatórios, que vão ser enviados a cada 5 anos, os peritos vão ter base para poder avaliar as condições de direitos humanos no país e vão poder verificar se há ou não um desrespeito àquelas situações. Em outros aspectos, nós também vamos poder ter a questão da investigação. Como que ocorre essa investigação? É uma possibilidade que existe aí juntamente com os órgãos de monitoramento, né, e principalmente aqui com o comitê, de que seja verificado uma denúncia, seja recebida, né? Eu não gosto de usar muito o termo denúncia, mas de fato é mais claro para vocês. E eu vou explicar por quê. Quando a gente fala em direitos humanos, quando a gente fala em denunciar, é quando o termo denunciar, ele significa que a gente não quer mais fazer parte de um tratado, de uma convenção. Então, por exemplo, o Brasil faz parte da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, hoje. Amanhã ele não quer mais fazer parte, ele não é obrigado a ficar vinculado para sempre. A convenção é como se fosse um contrato, assim como o pacto, né, os tratados em geral, é como se fosse um contrato, é um compromisso que você assume, mas você pode ali rescindir. Só que em âmbito internacional, quando você quer manifestar esse desejo, você chama de denúncia. Porém, eu vou usar o termo aqui agora e eu quero que vocês compreendam que não é sobre esta denúncia que nós estamos falando, apenas para eu explicar aqui no nosso português, na nossa realidade, de forma mais clara para vocês, ok? Então, a investigação aqui que pode ser feita pelo comitê é quando ele recebe uma denúncia de violação dos direitos humanos. Ele vai receber isso de uma organização ou de um indivíduo. Então,
é uma outra forma muito importante de controle. Por quê? A partir do momento em que você tem a possibilidade de, morando num país que faz parte do sistema global, de denunciar ali a um órgão que os direitos humanos estão sendo violados, olha, talvez não apareceu no seu relatório, mas está acontecendo isso e isso e isso com tal país, com tal estado, com tal município ou com tal pessoa. Então, olha, as mulheres, um grupo de pessoas, mulheres, os idosos, os deficientes desse país aqui, estão tendo violações de direitos humanos nesse sentido. E aí, lógico, tem todos os requisitos para que se faça esse apontamento, essa denúncia, que eu estou chamando aqui de denúncia para vocês entenderem que é esse apontamento aí de um defeito, de um vício, de uma falha em relação ao respeito aos direitos humanos. Então, vão ter algumas regras. É lógico que eu não posso simplesmente utilizar isso como fonte principal. Teve uma violação, eu vou lá direto no sistema global. Não, eu preciso respeitar ali, eu preciso procurar as autoridades do meu país, da polícia, autoridades judiciárias, o sistema de segurança em geral, e só depois, se demonstrado que não houve nenhuma manifestação, também não pode estar em curso ali, né? Estamos tomando providências. Ok, tá verificando. Agora tá tomando providência há 10 anos, há 12 anos, poxa. Então, assim, se vê que está passando muito tempo, se vê que se é possível perceber que não estão sendo tomadas as medidas cabíveis e que já foram acionados os órgãos internos, aí sim é possível recorrer à ONU dentro do sistema global. Porém, assim como a questão da pena de morte, esses detalhes não precisam necessariamente ser aceitos por todos os países. Quando você assina, né, enquanto país, quando é assinado aqui um pacto, um tratado ou uma convenção, nós vamos ter várias disposições no documento. Eu, enquanto país, enquanto Estado membro, eu posso sim apontar, olha, esse aqui, ó, eu não concordo com ele não. Então, eu vou assinar o pacto todo, mas essa parte aqui eu quero que seja desconsiderada. Ou seja, eu não vou cumprir. Qualquer país pode fazer isso se houver a previsão no documento, no tratado, na convenção. Tem que haver a previsão de que pode ser feita a supressão, a aceitação em parte e tal. E lógico, né, não pode tirar o essencial. Então, se o pacto, no nosso exemplo aqui, é sobre direitos civis e políticos, eu não posso falar assim, eu concordo com o pacto, só que eu não concordo com o direito à vida, pode tirar, porque eu vou matar quem eu quiser, vou fazer do jeito que eu quiser porque eu sou Estado soberano. Eu não concordo com liberdade de expressão. Aqui no meu país não tem disso não. Eu vou frear todos os mecanismos de comunicação, inclusive, e os mecanismos informativos. Eu não quero que as pessoas tenham liberdade de expressão. Vou tirar. Coisa boba, não vai alterar em nada não. Olha, você está tirando a essência do pacto, aí não pode. Mas uma regra ou outra, como por exemplo, a questão da investigação aqui, dessa possibilidade das violações, você pode, no momento ali da assinatura, né, manifestar que não, você não concorda com aquilo. O Brasil, ele é interessante em termos de direitos humanos, porque ele adota a maioria dos pactos aí, mas em relação a esses órgãos de monitoramento, ele fica um pouco atrás. Então, às vezes, o Brasil adere, mas não adere como um todo, não aceita o comitê, né? Como é o caso aqui do pacto, o Brasil aderiu, mostrei para vocês, em 1992, mas ele não aceita essa possibilidade aí de ser monitorado, de visitas in loco e etc. Então fica ali, eu aceito cumprir os direitos humanos, mas também não tem como ficar me vigiando muito. No nível global, tá, pessoal? No nível regional funciona de outra maneira. Inclusive, quando a gente vai estudar nível regional, a gente entra ainda em mais detalhes sobre comissões que existem lá. E são comissões muito fortes e muito importantes, inclusive para a gente falar, por exemplo, do caso Maria da Penha. Foi através de uma comissão de direitos humanos, né, que recebeu ali como se fosse essa denúncia de violação, mas não no sistema global, e sim no sistema interamericano, que não é o nosso assunto de hoje. O que mais que eu posso falar para vocês? O que eu posso dizer, que também é cobrado em prova, né, é que isto aqui faz parte das normas de alcance geral. Então, a gente vai dividir aqui, ó, são normas de alcance
geral. O que são normas de alcance geral que você está falando, professora? São ADU-DH, por exemplo, os pactos, os protocolos facultativos. E por que eu estou dizendo que eles são de alcance geral? Porque essas normas, essas regras, esses direitos se aplicam a qualquer pessoa sem distinção. Porém, quando a gente fala de direitos humanos, é claro que a gente acredita que deve haver a igualdade, mas a gente tem a noção de isonomia material também. Então, algumas pessoas são tidas dentro dos direitos humanos como um grupo mais vulnerável ou como minorias dentro do Estado. Então, para essas pessoas existem as normas de alcance especial. Essas normas de alcance especial são essas normas que vão proteger exatamente essas pessoas tidas como minorias ou grupos vulneráveis. Ou grupos. Gente, eu misturo tanto as letras que daqui a pouco eu não sei mais como que eu estou escrevendo. Às vezes eu coloco letras garrafais e depois eu estou misturando com minúscula. Mas é a pressa da gente aproveitar aqui, que eu já sei que nosso tempo está acabando, então eu fico querendo aproveitar ao máximo. Então temos as minorias e os grupos vulneráveis. Não entendi ainda, professora, dá exemplo. Então, convenções que nós temos que tratam de racismo, da mulher, da pessoa com deficiência, da criança. São só alguns exemplos que eu tenho aqui para vocês de grupos vulneráveis, tidos como vulneráveis. Então, para além das normas gerais, eu ainda tenho um reforço através das normas de alcance especiais. E por que eu estou dizendo isso? Porque para compor a estrutura normativa do que a gente chamou aqui na aula de sistema global, eu preciso dessas normas de alcance geral, mas eu também preciso dessas de alcance especial. Então, é lógico que aqui na DU-DH eu vou ter que todos nascem livres. Nos pactos eu vou falar sobre o direito à vida de homens e de mulheres. Porém, eu vejo uma necessidade, eu enquanto ONU, eu enquanto organismo internacional, de proteção da mulher, porque existe ali toda uma luta histórica e uma construção a respeito da mulher, de subordinação, das violências em relação ao gênero e assim por diante. Então, é feito uma outra legislação, uma convenção especificamente sobre todas as formas de eliminação de discriminação contra a mulher. Isso foi feito, isso existe. Existem todas essas, do racismo, mulher, da pessoa com deficiência, também chamada de Convenção de Nova York. A Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente foi inclusive a convenção mais aceita dentro do sistema global, foi a mais aderida por países aí do sistema global. Então existem essas e várias outras, do refugiado. Como eu disse, eu tinha falado para vocês que foi uma proteção muito importante desde o início. Do idoso eu acho importante dizer para vocês que não tem, tá, pessoal? É uma questão de prova muito cobrada. Dentro do sistema global não tem uma convenção sobre o direito do idoso. Nós vamos ter proteção do direito do idoso dentro do sistema regional. Mas no sistema global, o sistema onusiano, dentro da estrutura normativa da ONU, nós não temos uma convenção específica sobre o direito do idoso. Então, significa dizer que a ONU não protege o idoso? Claro que não. Protege, mas ele está mais aqui nas normas gerais, ele aparece nos pactos, mas ele não aparece expressamente com um documento só para ele, como a gente tem, por exemplo, aqui na nossa norma doméstica, o Estatuto do Idoso, tá bom? Então, se cair para vocês, o idoso não tem uma convenção específica. Então, essa é a
importância aí de dar atenção para as normas de alcance especial. São grupos tidos como vulneráveis dentro da sociedade, que carecem de maior atenção do poder público, do Estado e também do organismo internacional, para que todos sejam respeitados como seres humanos, que obviamente são, mas que às vezes por construções históricas ou por desrespeito massivo da sociedade a gente esquece disso. Então, entendendo aí que nós temos o sistema global, que a referência dele, o organismo de referência é a ONU, que a ONU tem uma estrutura administrativa, mas também tem uma estrutura normativa, e que essa sim é muito cobrada em prova, né, principalmente nos concursos como o de vocês, entendendo que dentro dessa estrutura nós temos normas de alcance geral e normas de alcance especial, e conhecendo um pouco sobre quais são essas normas, a gente tem aí uma boa base para levar para a prova, sabendo aí da DUDH, dos pactos que são os mais cobrados, e sabendo também que nós temos essas normas que eu chamei aqui para vocês de alcance especial. Vimos um pouquinho, claro, deu tempo de falar um pouquinho da teoria geracional de Karel Vazak, e eu quero lembrar a vocês que, apesar do ponto histórico a respeito dos pactos, né, dizer para vocês, quando eu disse ali que teve a divisão a respeito do Ocidente e dos países socialistas e de toda aquela visão, a ONU e os direitos humanos, quando a gente pensa em características, consideram esses direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais indivisíveis. Um depende do outro. Não dá para ter direitos civis e políticos sem os sociais, econômicos e culturais, e vice-versa. Então foi feita uma divisão apenas por questão de manter ali a paz entre os países, para não ter mais discussão e não se prolongar ainda mais a assinatura do documento, porque de 48 para 66 passou um bom tempo. Mas a ONU e os direitos humanos, quando a gente estuda características de direitos humanos, o entendimento é que eles são indivisíveis e interdependentes, ok? Então fica essa dica aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado, deixem o like aí para mim, deixem o feedback também, me sigam no Instagram, Ana Carolina, né, Carolina Pereira do Bem. Eu espero vocês aí para uma próxima aula. Até a próxima!